Olá pessoal, já está no ar o nosso café cinematográfico aqui no Sampa Agora. Antes de mais nada, pessoal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e curtam e compartilhem com os amigos. Roda a vinheta. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é nascido aqui em São Paulo, da Moca, romancista, contista, dramaturgo, roteirista e cineasta brasileiro. Ele é autor de livros como Passaporte, Subúrbio, Sem Coisas, O Amor é uma Dor Feliz. Em televisão, ele tem Força Tarefa, O Caçador, Supermax e Carcereiros. E foi indicado como o melhor roteiro no Festival de Veneza. Nós estamos falando de Fernando Bonassi. Oi, Fernando, bem-vindo aos Café Cinematográfico. Tudo bem com você? Tudo em paz, Carlos, e você? Tudo em paz. Curtindo um pouco dessa pandemia, essa loucura que está acontecendo agora no mundo, né? Sim. O que eu acho incrível é que isso nunca aconteceu antes, cara. Não há como ter outra referência para isso. A gente não tem experiência anterior. A gente está vivendo uma coisa super nova. É uma situação muito complicada, cara, porque esses protocolos que eles estão inventando para filmar, para fazer teatro, quase que a gente inviabiliza a própria atividade por enquanto. Então tem que ver o que vai acontecer proximamente aí. Nesse ambiente, né, de internet, estão se produzindo ou tentando se fazer alguma coisa nesse sentido. Claro. E acho que a gente tem que ficar atento para Claro. poder viabilizar as outras formas. Aham. E, bom, vamos falar de você um pouco, né? Porque você teve uma carreira muito interessante dentro do cinema, mas a sua carreira não começou propriamente aí, né? Eu sei que na primeira entrevista que a gente teve, você falou sobre o filme Hiroshima, Meu Amor, de 59, do Alain Resnais. E eu queria ver com você o que isso afetou a sua vida, o que isso transformou a sua vida, para onde ela te levou. Não, eu já estava interessado em escrever, eu já era um cara interessado em escrever, assim. E como eu vinha de uma família que não tinha muito recurso, eu tinha que pensar numa maneira de, digamos assim, de ter uma atividade profissional que pagasse as minhas contas, simples assim. Porque eu sabia que aos 18 anos minha casa acabava, eu tinha que sair para a rua, eu tinha que trabalhar. Então, assim, embora eu gostasse muito de escrever e tivesse, digamos assim, feito um pacto de que eu ia ser escritor, eu precisava viabilizar isso. Então, eu sempre me coloquei, digamos assim, à disposição das linguagens que houvessem. Antes de eu descobrir o cinema, eu escrevia pequenos contos, eu me dispunha a fazer reportagens, a escrever roteiros de vídeos institucionais. Parte importante da minha vida foi fazer documentário para a Volkswagen, para a Brastemp, daí a minha conexão com o Marcelo, com o Theo, porque a gente viveu o ABC nos anos 70 e 80, de certa maneira, ele era um pouco mais jovem. Mas, de qualquer maneira, quando eu fui ao cinema e vi o Hiroshima, Meu Amor, eu entendi que aquilo só era possível no cinema. Tem uma coisa que esse filme faz, que digamos que é forçar você a viver o presente, tanto no presente como no passado, que é uma experiência que só o cinema te dá, porque no romance você tem que virar a página. No teatro alguém te fala, passaram-se 200 anos, e neste filme o cara te confunde o tempo. A mágica desse filme, isso me deixou absolutamente absurdado. Eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa assim, que eu possa viajar no tempo, viajar pela memória. Isso me parece uma coisa que, era muito completo. Foi uma experiência muito completa que eu tive quando vi esse filme. Então, eu também coloquei, digamos assim, entre os meus amigos, o meu texto à disposição para fazer filme, curta. Eu trabalhei em curta do Marcelo, do Beto Brant, da Tata Amaral, de uma série da Eliana Fonseca, gente que estava começando a trabalhar naquele momento, que eu também fui me meter com o texto, que era o que eu gostava de fazer. Então, assim, eu sempre olhei para o que eu fazia, eu sempre fiz o que eu quis e o que eu gostei, mas sempre fiquei atento à viabilidade daquilo,
me coloquei à disposição de várias pessoas, de artistas a empresas, em algum momento. Hoje não preciso mais fazer vídeo institucional para nenhuma empresa, mas fiz muito, cara. Fiz muito. Isso me ajudou a amolecer meu texto, sabe? Ensinar um operário da Volkswagen a montar um vidro colado num carro nos anos 90 me obrigou a criar pequenas ficções, pequenas maneiras de contar o que é chato pra caramba, e tem que ensinar o mecânico, cara. Ele tem que botar o vidro no lugar. E fazer isso em forma de documentário, em forma de cinema, foi muito legal para mim. E eu estou dizendo isso porque quando eu vi cinema, eu entendi que tinha um outro campo de trabalho para atuar. E eu assim, por exemplo, eu falo muito isso com os meus amigos, assim, a gente faz parte de uma geração que consegue mal ou bem fazer. Tem gente muito mais talentosa, muito mais importante do que a gente, há 30, 40 anos atrás, que não conseguiu viver de cinema. Assim, que mendigava praticamente para viver do que hoje, a gente mal ou bem paga as contas lá. Alguns vivem muito bem, outros mal, mas é uma atividade de mercado, né? Essa questão do mercado, ela influencia bastante, né? Hoje vou falar um pouquinho, fazer um parênteses aqui, falando um pouco dessa questão do mercado, né? Eu acho que hoje tudo mudou, porque a gente está vivendo numa situação complexa, né? Tanto que você não pode sair para fazer produção, você não pode ter as equipes trabalhando, não pode, tá muito limitado. Então hoje a saída talvez seja a internet, facilita a forma de conversar. E agora, para começar, para se fazer algo aqui, está se tentando achar uma linguagem, né? O que você, vamos fazer antes de fazer esse salto, né? O que você acha dessa maneira nova? Porque tanto para todos que estavam fazendo filmes, que passaram da transição da película para o digital, hoje a gente está vivendo um momento que a gente não sabe para onde ir, né? Tem a questão Olha, cara, é engraçado porque eu acho que nós estamos indo para o lugar certo. Porque, veja, eu acho assim, eu vou arrumar alguns inimigos, mas assim, é quase uma excrescência você sair de casa para ir ao lugar para ver um filme, na perspectiva da disponibilidade de tecnologia que há hoje para se ver um filme em casa. Estou falando de momento pandemia, mas também estou falando de um momento do futuro. Talvez essa experiência coletiva fique muito restrita à experiência de ir ao cinema. A gente viva isso de maneira diferente. Eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é a entrada na próxima era, justamente, não a angústia. É óbvio que esse negócio que está mediando essa nossa conversa vai ser o audiovisual do futuro. Se eu vou fazer, por exemplo, eu me lembro nos anos 90, houve uma mágica aqui em São Paulo, que era você fazer peça na casa das pessoas. E era uma experiência muito bacana, cara. Era uma experiência artística. Depois eu fui trabalhar com um grupo chamado Teatro da Vertigem. A gente fez uma peça chamada Apocalipse 1,11 numa prisão aqui no Paris. E assim, a experiência de fazer teatro fora do teatro foi, assim, digamos, refrescou o teatro brasileiro, ou pelo menos o teatro de São Paulo, que eu podia observar naquele momento. Aquela experiência de sair da sala do teatro e ir para a rua representou para a gente uma abertura intelectual e artística que a gente não tinha, que eu aprendi com os atores, com o pessoal do teatro. O que a gente está vivendo agora é uma introdução a esse negócio que a gente está fazendo aqui, que eu não sei como será. Eu continuo escrevendo roteiros, imaginando que as pessoas vão se beijar. Eu estou escrevendo um agora. Que as pessoas vão se beijar, que elas vão se conhecer, que elas vão trocar vírus, que algumas vão morrer no caminho. Agora talvez elas usem máscara por um tempo. Cara, a experiência de criar está nesse, de qualquer modo, independente assim das ideias loucas que tenhamos sobre o que fazer, que história contar, já que eu sou roteirista. Esse negócio que a gente está fazendo aqui, eu e você, é o futuro. Como isso vai virar arte? Não sei. Eu poderia te apresentar uma performance agora. A gente poderia fazer junto um diálogo artístico, gravar isso. Talvez isso seja visto por alguém que vai aprender muita coisa.
Outros dirão que a gente que somos um par de tolos. Mas assim, esse negócio está disponibilizado. Eu acho que a forma de fazer arte, em particular a forma de fazer cinema, audiovisual, TV, o que quer que seja, é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente só não sabe como, por exemplo. Nos últimos dias eu tenho participado de uma série de reuniões de trabalho que a gente está conversando, o cara conversa, bota uma tela, depois bota uma animação, sai. É uma experiência muito profunda de conversar com alguém. Porque não é apenas o que a gente está fazendo aqui. De repente você podia sacar aí no seu computador, vou pegar uma sequência do filme que você escreveu, eu vou te mostrar. Mostra para mim o que você fez aqui, o que você não fez. O que foi o ator, o que foi você. Isso é possível nessa mídia ao mesmo tempo. E tem uma terceira pessoa vendo, que é o cara interessado. Imagina quanto conhecimento a gente pode passar um para o outro fazendo isso. Eu tenho um extremo otimismo com o que está acontecendo, cara. Isso colocou a gente precipitou a gente num uso da internet que a gente não sonhava antes da pandemia. Assim, é uma tristeza desgraçada, um país omisso, um presidente ruim. O Brasil vive um momento muito infeliz, mas isso é tema de trabalho. O fato tecnológico importante, cara, é que a gente está fazendo isso aqui e essa é a forma do futuro. A gente vai lidar com esse negócio que a gente está fazendo aqui. Esse é o princípio da nova linguagem, que bebe no teatro, bebe no cinema, bebe na literatura, mas tem um troço aqui que a gente está falando ao mesmo tempo, cara. Se bobear entre uns caras ao mesmo tempo para ouvir a gente encher o saco da gente. Isso é extremamente louco. Para a experiência artística, é uma coisa muito nova, cara. A gente vai ter que reentender isso aí. Essa é uma forma de interação muito grande, né? Eu notei nesse momento, né, que a gente está conversando, que a atenção que a gente dispõe, né, para o outro que está interagindo com a gente é muito maior do que se você estivesse numa sala ou num bar, num restaurante, entre um petisco e outro, e conversando sobre assuntos aleatórios. Há aquela possibilidade dos assuntos se escoarem por distrações e você não chegar a nenhuma conclusão. Numa conversa assim, você está interessado em tanto mostrar o que você tem para mostrar, como receber aquilo que você tem do seu interlocutor. Então, acho que é uma boa sacada nesse sentido. E a proximidade ela é muito maior nesse sentido, porque você tem essa telinha aqui quadrada, que você está se vendo, você pode fazer alterações para você ficar em primeiro plano, ou a outra pessoa, e pode estar junto com os dois, né? E essa interação com o terceiro, que é o público, é muito grande por conta desse vínculo que a gente se cria entre nós e depois entre o público. E apresentações e outras coisas acontecem e têm acontecido nesse sentido. E tem uma coisa muito grave desse momento histórico, cara, que é também a importância do que a gente fala, pensa e transmite. É engraçado isso, porque assim se atribui ao passado uma densidade, né? As pessoas falavam coisas das quais a gente lembra e cita. Mas hoje em dia, cara, por exemplo, essa nossa conversa está gravada aqui. Se eu solto um palavrão na hora errada, se eu faço uma piadinha besta que envelheça, a gente pode virar um troço degenerado para a humanidade, porque está gravado. O que está acontecendo no mundo recentemente, por exemplo, a cena do policial branco ajoelhando no pescoço do homem negro, né? Essa imagem que corre o mundo, cara, mudou a maneira da gente lidar com o que deve ser a polícia. Claro, a gente tem um monte de crítica, mas aquilo é a atrocidade adquire uma evidência que você fala, peraí, gente, até o mais atroz dos policiais vai dizer, não, há limites. E a gente vai discutir esse limite. Isso só foi possível pela possibilidade de um cara lá sacar um telefone e fazer assim e filmar. Transmitir ao vivo, cara, a ponto de se arrepender, porque, sei lá, porque aí você também que transmite fica avisado. É muito louco a exposição, assim, é muito fácil, porque a gente está aqui e basta clicar um lugar errado e você vai falar besteira para o mundo inteiro,
Mas, ao mesmo tempo, cara, é a possibilidade de salvar vidas, como a gente está vendo. Esse Black Lives Matter é fundamentalmente assim, é fruto desse tipo de linguagem, cara. Talvez a gente consiga, em pouco tempo, o que a história não conseguiu ao longo de 100 anos em termos de igualdade racial. Estamos vivendo uma experiência de mídia. Bom, assim, isso é importante as pessoas entenderem. Eu tenho falado muito assim, o cara me liga, pô, tô deprimido. Sim, e de fato, fique deprimido, porque não há experiência social semelhante a essa. Tivemos a ditadura, a resistência democrática, tivemos assim um monte de besteiras que aconteceram no Brasil. O Brasil parou, o Brasil andou, mas isso que o mundo está vivendo, cara, isso nunca aconteceu. O capitalismo parou. Até o capitalismo parou. Parou assim, ralentou, começou a repensar por onde ele pode escorrer. Isso é de uma importância histórica que não vai ter outra tão cedo. Nenhuma guerra fez isso, nem a Segunda Grande Guerra. Talvez uma guerra em escala nuclear que destruísse a humanidade tivesse esse impacto na raça humana. Só que a gente está vivo e não está em guerra. Essa é a grande questão. A gente está passando por uma experiência de um certo ponto devastadora, no sentido de que você tem que ficar recluso em casa e observar aquilo que você realmente precisa, né? O que você precisa para comer, o que você precisa para vestir, Sim. o que você precisa para viver, né? Não aquilo que você... quando você entra numa crise só, né? Você perde o emprego, não tem dinheiro, não tem nada, você tem milhões de pessoas que estão na sua vida e não olham para você. Quer dizer, isso me faz lembrar uma coisa que você falou numa entrevista sobre o artista e o ser humano que tem que observar o mundo, né? E esse momento é um momento em que você observa o mundo porque você não tem mais o que observar, né? Como ser humano e não só como artista. E pior de tudo é você se observar naquilo que você já faz de bom ou de ruim, e esse impacto que causa naquele pessoa que vai ficar deprimida. Porque, bom, eu nunca tive uma crise como essa, de repente, eu tenho que pensar e conviver comigo mesmo. Acho que esse é o problema mais primordial dessa questão dessa pandemia, desse isolamento. É conviver com você e com quem te cerca e saber lidar com isso. E aprender a ser, né, conhecer você mesmo nessa situação. É complicado, não é? E você tem a dizer, essa frase que você falou, desculpa te cortar, mas essa frase que você falou, que era importante olhar o outro, observar as coisas, dentro dessa situação atual, o que você observa com o comportamento das pessoas em geral em relação a isso? Bom, eu acho assim que essa é a hora em que você vê se você faz boa companhia para você, porque não há muita outra companhia disponível para te enganar você de te encontrar a si mesmo, entendeu? A sua própria chatura, o seu próprio vazio, porque esse isolamento nos coloca perto da gente mesmo. Agora, cara, o que eu acho bacana em escrever é que esse por exemplo, isso que a gente está vivendo é um espaço de alta capacidade de imaginação, é um tempo que se adquire para justamente o que parece ruim, cara. Para mim, eu faz parte do meu trabalho introspectar-se, olhar para dentro de si, dar uma olhada na história, olhar uns documentários e tentar aprender algumas coisas, tal. Eu olho para fora, cara. Para mim, eu sou ateu, acredito no conhecimento, não tem mágica. O que eu produzo para mim de qualidade de vida fica comigo, então eu procuro aproveitar. A gente está vivendo uma experiência, insisto, muito diferente, muito diferente. Tenho a vantagem de estar empregado, a empresa não me mandou embora ainda. Isso é uma grande vantagem em relação às outras pessoas, o que me permite ser generoso, me obriga a ser generoso, mas a gente está vivendo uma situação social ruim, um governo horrível, vagabundo, irresponsável, cara. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando com fome, e o imposto que eu paguei, que você pagou, não está voltando para o pobre nessa hora. Tem que garantir rapidamente que esse cara receba uma grana e possa pagar suas contas no curto prazo. Essa coisa de R$ 600 tinha que ser o dobro, o triplo e já.
Eu estou disposto a pagar mais imposto. A elite tem que pagar mais imposto. É agora, é para isso que você paga imposto. É para numa situação de crise como essa, inaudita, nunca houve igual, você pegar o imposto e devolver para o cidadão, cara. Enfim, isso todo mundo sabe, mas a gente vive um momento de um governo tão vagabundo, cara, que nem isso o governo consegue fazer. É um momento muito triste, de qualquer maneira, social e político, horrível, horrível, triste. Pela forma que as pessoas agem, às vezes eu fico pensando que eu estou num mundo fascista e eu estou acordando, tendo uma visagem de liberdade, de democracia. Porque não sei o que acontece, porque as pessoas tomam certas atitudes ou concordam com outras atitudes que nos deixam escravos eternos daquilo. É um gado que vai atrás de uma pessoa que não tem noção do que está fazendo, ou pelo contrário, tem muita noção, mas as outras não. É como que isso... Acho que o ser humano é assim, né? Precisa de um guia. O que você acha disso? Essa experiência que a gente está vivendo da internet também é muito curiosa. Eu sou um cara do século XX. Eu não sou um cara do século XXI, não sou um nerd e uso a tecnologia nisso que a gente está fazendo aqui. A minha experiência disso, cara, é que, por exemplo, eu acho extremamente folgado você na sua casa tuitar uma coisa sobre alguém, se meter na vida dos outros, sabe assim, se transformar numa espécie de que eu faço também, eu acabei sucumbindo a isso, você dá palpite sobre tudo. Só que eu dou palpite aqui, ó, na segurança da minha casa, cara. E o mundo real não é isso. Aí você vai lá para fora, e esse tipo, digamos, de violência que é estimulada nesse negócio aqui, se transfere um pouco para a vida cotidiana. E aí você, quando alguém mata alguém, é que você sente o cheiro de sangue, se descobre que tem o mundo real. Então, assim, eu também acho que a gente está vendo uma transição. É muito fácil, cara. Como eu te disse, eu que venho de uma época em que isso não era possível, você dá uma opinião sobre a vida alheia, olhando para o seu teclado aqui, mandar essa porra dessa opinião e achar que você está participando de alguma coisa, eu acho que é uma ilusão de uma geração que eu não tenho. Porque tem uma coisa que a realidade para mim é muito clara. Só que isso que a gente está usando aqui estimula a gente a achar que tem opinião e que interfere sobre tudo. Não interfere. Lamento informar que a maioria não vale bosta nenhuma, fracassa e são pessoas cuja opinião não importa, exceto pelos likes que dão, né? Assim, mas o que a gente está vivendo agora? Sabe o que é real e o que é imaginário? Acho bacana você poder opinar sobre o mundo real, mas isso nos dá digamos assim, uma ilusão de que a gente é grande coisa. Não é. Se você não se preparar, não trabalhar, não é. A sua opinião é uma opinião entre milhões. Ela tem que ser qualificada. Qualifique sua opinião. As pessoas, eu acho que torna a gente um pouco vagabundo isso, sabe? É muito fácil. Eu acho que é muito fácil você não agir, né? Se você Sim. ficar no teclado clicando, falando mal, ou falando disso ou daquilo, evidentemente você tem que ter algum embasamento para provar, ou nem precisa, mas eu acho que as pessoas não pensam, não estão com preguiça de pensar, porque é muito óbvio o que está acontecendo, só que para muitas pessoas não é. Eu acho que estão presas numa condição de vida em que nunca se pensou. Nós, né, nós somos meio contemporâneos, né? Nós temos pouca diferença de idade. Quando eu estava com 16, 15 anos, estava em 1980, na abertura política, e tinha um ranço, né, naquela coisa de vigilância naquilo que você estava produzindo, né? Se você fizesse música, ou se você juntasse com um grupinho, os professores ficavam muito preocupados. Não porque você estivesse fumando maconha, mas que se você estava falando sobre política. Porque na época era todo mundo perseguido. E a gente hoje, eu estou vendo um espelho do que era em 1980, ao contrário, né? Em vez de você ir para a liberdade, você está querendo um retrocesso, né? As pessoas querem isso, eu não sei porquê. Na verdade, eu não acho que elas querem, não. Acho que as pessoas são vagabundas e preguiçosas, cara. Você diz assim, as pessoas não estão pensando. Eu digo, parem de pensar, vão estudar, caceta. Não tem que pensar porra nenhuma. Tem uns caras. A gente nasce burro, cara. Vamos ler, vamos estudar. Então, essa coisa do pare para pensar, não. Não pare para pensar.
Pare para estudar. Vai ler, vai conhecer, vai ver filme e formule um raciocínio interessante sobre o que você quer falar. Se a política te interessa, vai ver filmes, vai ler livros sobre isso. Forme um conhecimento, cara. Porque, assim, essa coisa também é muito fácil. A gente aqui digita, descobre a definição da palavra bobo e acha que é inteligente. Não é bem assim, cara. As pessoas estão lendo pouco, estão se formando pouco. Essa plataforma dá a ilusão, porque é ilusão, de que você participa do mundo. Não é assim. Você pode observar o mundo, mas para interferir no mundo, tu tem que ter inteligência, malandro. Não é assim. Sabe assim? Tem que ter capacidade. Então, assim, não basta apenas pensar antes de agir. Tem que estudar antes de pensar. Porque pensar uma cabeça de merda não adianta nada. A gente é governado por um imbecil que não pensa. E se ele pensasse, eu tenho medo do que ele pensaria, porque é um cara tão fascista que uma imaginação de um homem como esse presidente que eu tenho horror. É melhor que ele não pense, que ele seja um imbecil flat, sabe assim? Porque se ele pensar é pior. Então, assim, vamos estudar, vamos ser humilde, vamos ver o que aconteceu antes, para ver se a gente não repete a mesma bobagem, porque a gente não vai repetir a mesma bobagem. A gente pode até sofrer a mesma coisa, mas será outra coisa. Se for uma experiência ditatorial, será diferente da que a gente viveu antes. Mais cruel? Menos cruel? Não sei. Não sei. É isso que a gente vai viver? Não sei também. O que eu observei nessa situação é essa questão da nossa trajetória. Né? Você, eu e muita gente da nossa faixa etária, que nasceu nos anos 60, eu tenho muitos amigos que, eles acreditaram nesse presidente, por exemplo. Pô, tem 40, 50 anos aí que eu vejo gente que nasceu na favela e morre na favela, não sai de lá, porque não tem condição. Não é questão de conhecimento. Tem sim. É dado conhecimento para que você saiba consertar um carro, que você saiba consertar um chuveiro, mas para você pensar essa questão de você ter a liberdade de discutir, para você tornar isso melhor, né, tem que haver um sistema de educação que faça você pensar. Isso não aconteceu na época que a gente era jovem e não está acontecendo agora. A internet, ela facilita algumas pessoas fazer um trabalho de formiga para agregar grupos, para poder trabalhar, para trocar ideia, para poder sobreviver e educar as pessoas para que elas possam fazer essa transição para poder sobreviver, porque a gente está numa crise e vai piorar. Então, mas assim, o que eu acho que isso, assim, eu acho isso horroroso. Eu não tenho palavras para descrever o que você está me dizendo também. A gente vive um momento horroroso. Ele só não é uma repetição do passado porque ele é pior. Porque a gente vive o presente e o passado já passou. Agora, cara, por que isso aconteceu? Eu gostaria que os nossos colegas de esquerda, que nós de esquerda também pudéssemos olhar um na cara do outro e falar: que puta promiscuidade a gente teve com aquele bando de empresário, hein, cara? O que a gente fez quando estava no poder? A gente correspondeu mesmo ao interesse das pessoas, cara? A gente representou aquele sonho de liberdade da redemocratização? Ou a gente foi um bando de filho da puta que foi partilhar de almoços e jantares com Odebrecht, o caralho? Então a gente deveria também fazer autocrítica. O problema é que não há espaço para isso nesse momento. Porque o governo atual é tão burro, tão de extrema direita, que assim que não há como a esquerda deve se unir. Entendeu? Só que isso vai implicar em que a gente bote para baixo do tapete o mau comportamento que nós de esquerda tivemos durante o tempo todo em que estivemos no poder. Teve golpe, a gente não é ingênuo, cara. Você acha que você vai ser amigo de banqueiro e de empreiteiro e não vão dar um pé nas suas costas depois? Não vão enfiar a faca nas suas costas? É óbvio. E o que mais me entristece nos meus líderes é que eles foram ingênuos de imaginar que poderiam privar da intimidade com essa canalha e achar que iam sair lisinhos, fazendo um projeto de Brasil vermelhinho do caramba, que eu e ele queríamos. Mas não aconteceu porque tomou facada nas costas e mereceu. E o problema é que a gente não está conseguindo falar disso e está tendo que lidar com um presidente tão horroroso, uma extrema-direita tão absolutamente acéfala. Qualquer conversa sobre
democracia e comportamento de esquerda agora parece vergonhoso. Mas você percebe a situação histórica do Brasil, mais uma vez, eu tenho 50 anos, mais uma vez, quase 60, imagina. Mais uma vez a gente está tendo uma chance de, digamos assim, observar a história com atenção e vai perder. Primeira vez foi no fim da ditadura, a gente achou que fosse eleger alguma coisa que prestasse, elegeu o Collor. Depois veio o Fernando Henrique, cara, e veio aquele Itamar Franco, e a gente achou que agora era. Aí quando elege o Lula, dá o Lula mais ou menos, aí, sabe, tem Sarney no meio do caminho. É uma história recente horrorosa, cara, horrorosa. E a gente, na experiência de poder que a esquerda teve, deixou de bandeja para esse lixo que está aí. Se a gente não entender o que aconteceu, vai repetir. Só que eu tô velho e vou morrer. Os jovens que tomem cuidado, porque assim, não devemos repetir essa tolice mais uma vez, né? Você não acha que isso é um reflexo não só da falta de competência que a esquerda demonstrou nesse período e do reflexo do próprio povo conservador que nós temos? Então, cara, mas assim, eu não sei se a palavra é competência. O que eu sinto falta é de a gente ter deixado um legado humanista de maneira que esse cidadão, que é o atual presidente, não fosse eleito. A gente não conseguiu nem fazer isso. Que a experiência de poder da esquerda tem inspirado uma porção do eleitorado a votar nisso que está aí, é uma coisa que eu, como cidadão, que continuo de esquerda e vou morrer de esquerda, quero entender. O que nós fizemos enquanto estávamos no poder que permitiu a esse cidadão horroroso ser eleito? Desconfio que foi a nossa promiscuidade com uma elite safada, uma elite que não quis dividir nunca, e que não dividiu nem na redemocratização. Porque não é possível a gente viver, eu aqui ganhando 200 vezes que o pobre ganha na outra ponta. Isso não é aceitável. Isso é suicida, porque eu ponho o pé na rua ameaçado pelo cidadão. E a elite brasileira prefere erguer muros a dividir a renda. Enquanto não dividir renda, cara, enquanto o salário mínimo for essa bosta, não vai ser um país. Porque onde há país, a distribuição de renda mediada por um pacto social, sim, mas ela é rápida, ela é no espaço de uma geração. Esse espaço parece que se perdeu, porque nossa geração ouviu isso há muito tempo, 50 anos atrás, pelo menos, que era a geração do futuro, e provavelmente, isso dentro da ditadura, evidentemente, e que não contribuiu para nada para que isso pudesse acontecer. Tem o seriado Carcereiro que você fez, que fala um pouco disso daí, né? Essa questão de você ter uma massa de gente presa, que tem uma questão delicada em relação à sua vida, né? Ao seu crescimento, que retrata um pouco desse povo brasileiro que não tem oportunidade e que encontra na marginalidade a oportunidade de ter uma vida melhor. Bom, tem uma coisa importante, que essa população antes não existia para a paisagem da cultura, cara. Assim, há 50 anos atrás, o Brasil que importava ou era o Brasil do sertão, ou era o Brasil do centro da cidade, aonde o matuto ia e era devorado pela cidade grande. Essa turma da perifa, o cara que limpava a bunda do cidadão da Zona Sul não aparecia na paisagem da cultura. Quem faz isso, quem atualiza isso, é o hip hop. Para o bem e para o mal, a experiência da poesia periférica coloca esse espaço geográfico dentro da cultura brasileira que não tinha, cara. Não era considerado importante. A gente vivia aqui em São Paulo num limbo que não era o sertão, não era Nova York, você falava, que porra eu estou vivendo aqui? Assim, eu acho que isso aconteceu de importante. Então, assim, a coisa mais importante depois do fim da ditadura, para mim, é a entrada da periferia na paisagem da cultura através da arte, através de manifestação, da violência também. A constituição das gangues, no primeiro momento, e das gangues, a constituição do PCC, por exemplo, que conta a história de São Paulo de um lado, e de outro, o hip hop, a experiência punk dos anos 80, que vem desembocar nisso, que é hoje o cara tem um estúdio para produzir o seu som na perifa, ele nem sai da perifa, ele não precisa mais da unção do branco. Isso é uma coisa dos últimos 30 anos que não havia antes.
Entrou na paisagem da cultura um pessoal com uma conversa e uma paisagem geográfica que não tinha. Então, isso é de extrema importância, cara. Eu olho para isso como um grande avanço. Ainda que essa arte sempre manifeste uma dor, uma opressão, que é óbvio, cara. Não é bom ser negro na periferia de São Paulo e eles sabem o que é isso. A gente vê nas imagens, cara. Então, assim, essa experiência, ela já está consignada na paisagem artística e cultural. É muito importante isso. Uma hora ela chega à justiça social, ao judiciário, né? Como forma de melhorar a vida dessas pessoas. Mas isso não existia antes. Então, acho isso importante para consignar que isso é também estamos vivendo uma passagem social e política, cara, em que, assim, digamos, um país vai funcionar, a gente vai funcionar cada vez pior quanto mais injustiça tivermos. Então, a gente vai ter que escolher em algum momento ser mais justo. Vai escolher por bem ou vai escolher por mal. Uma coisa que eu reparei nesses anos foi um movimento muito grande da periferia e de grupos culturais, né? Que, de uma certa forma, estavam dependendo de ações do governo ou dinheiro do governo para poder fazer suas apresentações e ganhar seu dinheiro. Hoje, continua tendo esse tipo de envolvimento entre ações culturais e prefeituras e governo de estado, governo federal, para poder liberar um dinheiro para fazer, tanto uma obra audiovisual, como teatro, como uma banda, etc. Mas eu vejo também um movimento muito grande dentro do YouTube, das plataformas sociais, de outras bandas de periferia, programas que falam sobre saúde, banda, música, espetáculos, sobre concerto de coisas. Muitas coisas acontecem aqui no YouTube que fazem, e esse pessoal da periferia está dentro desse contexto. Então, ficando independentes dessa questão do governo, de esperar que eles deem a grana para você produzir alguma coisa. Você acha que esse momento, você considera isso um momento revolucionário dentro desse universo que a gente tem vivido de repressão, de falta de dinheiro, de abandono que a periferia tem vivido até hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, essa coisa assim do que retorna do imposto que a gente paga deveria cobrir certas manifestações culturais e artísticas que não são lucrativas. Por exemplo, eu sou contra a educação privada. Eu acho que deveria haver apenas educação pública, porque a educação não deveria dar lucro, mas essa é uma discussão muito longa. E talvez eu não tenha razão, não tenho certeza. O importante, cara, é que as pessoas tenham acesso semelhante às mesmas coisas, assim, entende? Eu acho cada vez mais que a periferia não consegue mais, assim, ela se estabelece como um espaço de poder, de cultura, na medida em que produz essa cultura e que fica lá. Essa é a diferença do que está acontecendo de um tempo para cá. Não é mais uma juventude que quer ir ao centro, que quer um lugar que não é dele, cara, mas é a representação desse lugar. É esse lugar que não está aparecendo e que precisa aparecer. Eu acho que esse lugar, ele está querendo, esse pessoal que está na periferia hoje, está querendo transformar o lugar onde está, fazendo as manifestações que eles estão fazendo agora. Eu acho que parte, assim, a gente, por exemplo, a gente também, é engraçado isso, cara, porque, assim, naquela conversa da experiência de esquerda, né, de exorcizar a experiência de esquerda, uma das coisas que eu diria para os meus amigos é que a gente, digamos, nessa política de aproximar o Estado da cultura periférica, a gente, digamos assim, domesticou um tanto isso, essa relação domesticou um pouco a cultura da periferia. A experiência da esquerda recente, através dos pontos de cultura, foi muito importante, necessária, e continua sendo necessária, não devia ter sido destruída. No entanto, isso não deveria, espero que não tenha gerado, e não deveria gerar na gente a expectativa de que o Estado vai financiar a nossa revolução cultural pessoal. Não vai. Porque se você for muito louco, você vai estar sozinho no começo. E faz parte da revolução estar sozinho no começo.
Então, assim, isso para te dizer que a minha contribuição numa conversa sobre cultura e esquerda hoje seria: será que nós aparelhamos demais a periferia? Será que a gente assim domesticou demais a periferia, oferecendo promessas de investimento? Mande o seu projeto. O que é isso? Do que a gente está falando com as pessoas? Quando a manifestação talvez devesse ser mais autêntica. Mas isso é uma conversa, estou falando, uma conversa do campo da esquerda sobre cultura, porque eu vejo muita gente que não consegue se mexer porque o ponto de cultura desapareceu, ou porque vai escrever no papel higiênico, cara. A experiência da esquerda sempre foi essa. Artistas presos escreviam na unha, escreviam na parede da cela. Também tem isso. Nossa experiência de poder, a esquerda, produziu na cultura essa coisa de uma coisa nova para a gente, que é estar a favor do Estado. Eu venho da experiência, como você, de pichar abaixo a ditadura na parede. Eu tinha 15 anos, pegava, comprava, eu usava meu dinheiro pessoal, comprava um spray no pagamento do dia 10 e ia pichar abaixo a ditadura em São Caetano do Sul. Sabe assim, era isso, cara. Essa experiência ainda é o que há de mais importante na manifestação artística, nasce desse ódio primitivo que as pessoas têm. Isso, será que a gente domesticou? Será que a experiência da esquerda no poder assim broxou a força da cultura periférica? É uma discussão bacana, cara, uma discussão importante, porque assim muita gente está esperando digamos, uma volta do Estado para que possam produzir alguma coisa, quando agora que a direita, a extrema direita nazista está no poder, é que são necessárias as produções. Daqui a pouco vai ser bacana falar disso. Daqui a pouco a gente está rindo. Mas quem tá morrendo agora, está morrendo agora, cara. O nazismo está recrudescendo agora. As pessoas estão sendo assassinadas nas esquinas agora. Daqui a pouco isso não importa mais. Estou fazendo um outro programa, fazendo um paralelo, chama Chá das 5, que fala que eu converso com pessoas que estão que vendem produtos e eu ajudo, de uma certa forma, eles colocarem o seu produto no meu canal e eles vão vendo, né, as pessoas que assistem, olha, o cara faz, tem uma confecção aqui, vende sushi ali, o outro faz boneca, faz doce, que é uma forma de, aquele pessoal que não tem conhecimento, né, nessa área, tomar contato com o seu cliente. Então, estou fazendo essa ponte, porque eu acho importante para mim como produtor, mas para eles que não têm conhecimento nessa área, poder chegar a algum lugar. E é um pessoal que tanto está mais na periferia. E o que eu vejo é que eles não estão esperando o governo chegar e fazer as coisas. Estão indo na internet, estão se ajudando, estão mostrando olha, como é que funciona o Facebook, o Instagram, como é que você ganha dinheiro aqui, está colocando amigo que vende doce no Instagram, pessoa que vende confecção, para poder ajudar. Né? E eu acho que, de uma certa forma, as pessoas estão interagindo, independente de partido, independente de política, porque já passou 2 meses dessa pandemia, de grana que vem para o governo, e esse pessoal não recebeu dinheiro ainda. Então o pessoal está tomando a providência. Esse pessoal nunca recebeu dinheiro, aquele que não é visto, nunca nem conseguiu produzir cultura. Então, e se vira. Né? Essa é a grande questão. Eu acho que a sociedade sabe disso e é hipócrita, né? Quando diz que é um absurdo ter o Auxílio Família, por exemplo. Eu acho que é um absurdo quando você não tem essa visão de todo, de comunidade, de sociedade brasileira, de esperar que as pessoas cresçam. Né? Mas eu não entendo isso. Se você é católico, né? Lógico, se acredita em Deus, de um Deus de amor, por que você está pensando dessa forma, né? É um contrassenso. Mas as pessoas estão fazendo, cara, estão indo atrás, estão fazendo um esforço. Sim. É um trabalho de formiguinha. Tem um formigueiro se formando e esse formigueiro está se comunicando aqui nessa caixinha e no celular. Por isso que eu acho que essa experiência, digamos, imaginar que o Brasil volta 40, 50 anos atrás e que a gente vai viver uma experiência de ditadura, ainda que vivamos uma experiência de ditadura, ela não será como a outra, cara. Será muito mais louca, intensa, porque agora você tem essas coisas para furar o esquema. Ainda que eu não acho isso possível, não acho mais possível
alguém viver sob... É claro que pode piorar muito. A gente vê as Filipinas, por exemplo, pode piorar muito. Pode ter cadáver, não só cadáver de pandemia, mas assim, se temos 30 cadáveres da polícia hoje, teremos 120 numa situação como essa. Mas, enfim, esperar que não chegue. Enfim, estamos vivendo um momento muito ruim da raça humana, cara. É. Muito ruim, muito ruim. E, em particular, no Brasil, estimulado por um governo ruim, que estimula o pior que as pessoas têm. Então, assim, a gente ainda vai ter que lidar. Até essas pessoas entenderem que a violência delas é destrutiva, elas se verem diante da morte, até que elas experimentem o horror da miséria e da morte, essas pessoas vão ter que experimentar isso por um tempo, nada vai mudar pelo jeito. Então, você acha que as máscaras caíram? As pessoas estão se mostrando como elas realmente são? Não, não ouso dizer isso, não, cara. É que eu acho que tem uma coisa, como eu te disse, que a proteção de eu estar aqui xingando todo mundo no calor da minha casinha faz com que eu seja mais violento. Quero ver a hora que a gente descer lá embaixo e a gente se vê face a face. É isso que importa para algumas coisas, né? A experiência da internet, ela não substitui a vida. Nesse momento, ela está quase substituindo a vida, mas isso não é definitivo, isso é um momento. Vou finalizar nossa entrevista. Eu queria que você, como a gente estava querendo falar sobre, o assunto era mais voltado para cinema, mas acho que a arte em si, ela não consegue se desvincular da vida, né? Do que está acontecendo no momento. Isso tanto é uma reflexão, como uma forma de criar alguma coisa dentro desse problema, assim como você está escrevendo agora algo novo. Que você escreve, você é escritor, né? Você também é roteirista, então você tem uma vivência muito próxima das letras, né? Para poder fazer o seu trabalho e pensa, né? Nesse cotidiano da vida do brasileiro, das pessoas em si, e que mostra, leva isso para as telas de TV, para o stream, para o cinema. O que você diria para artistas e para brasileiros nesse momento que a gente está vivendo de crise, para poder caminhar nessa crise econômica que está perto agora da Olha, gente? a coisa que eu acho mais bacana do que a gente está vivendo é que não há experiência anterior. Eu não tenho nada para dizer para ninguém que está nos vendo aqui, olha, leia tal livro, ouça tal filósofo, veja tal filme. Não há nada que torne essa experiência mais suave do que ela é, menos estranha do que ela é. Ela é inédita. Isso é muito raro, porque a gente achou que não ia mais viver experiências sociais inéditas. Que a história, digamos assim, que a história recente tinha lá, começava lá em Nova York, com a queda das torres, e a gente estava aqui e ia vivendo a vida. Não. A história tocou a gente, a grande mudança social tocou a vida de todo mundo. E todo mundo vai ter que repensar o trabalho, a escola, o amor, os novos encontros, o teatro, no meu caso, como é que eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer. Cara, bicho, talvez seja fácil para eu dizer isso porque eu tô velho, eu tô com 58. Acho isso muito legal. Acho que a experiência que a gente está vivendo no campo, dado que isso aconteceu, é muito original. É muito original o que a gente está vivendo. Então, assim, o que eu tenho feito é o que eu sempre fiz: é ler, escrever, tentar observar. Mas, assim, o fato, digamos assim, de uma coisa que parecia ser um moto perpétuo, que é a atividade humana, poder ralentar a atividade perto do zero, como a gente está vendo, isso é uma experiência social e cultural muito importante. Porque, assim, por exemplo, eu sou daqueles babacas, super babacas, que pensa assim, puxa, se a gente não guerreasse, se a gente não brigasse, imagina, a gente já estava em Marte, cara. A gente já estava na Lua. A gente já tinha melhorado a nossa situação. Pensa você, a experiência dos. É um idiota pensar isso. Eu sei que eu sou um idiota, mas eu também gosto de ser idiota. Você imagina todo o dinheiro empregado na destruição nos últimos 200 anos, empregado num projeto espacial. Então, assim, eu ainda acredito que em algum momento a gente vai parar e falar: vamos deixar de ser idiota, né? Vamos pactuar o que é importante coletivamente, e o que você faz em casa não me interessa.
O que você faz com o seu corpo não me interessa. Vamos aqui partilhar o que é possível e depois você vai fazer o que você quiser, cara. Essa experiência que parece simples, que eu achei que a gente devia ter herdado dos anos 60 e praticado num governo de esquerda brasileiro bacana, a gente não conseguiu. E que tem entregado esse sonho a esses homens imbecis que estão no poder agora é uma coisa que, cara, eu não sou um pessimista, mas eu tenho dificuldade de levantar da cama às vezes, sabe? Imaginando que a gente propiciou a chegada desse lixo ao poder. Mas é isso aí, a vida que segue. A gente é duro no couro, vamos em frente. Ok, Bonassi. Bom, eu queria agradecer a você pela entrevista. Espero que a gente possa retornar uma outra hora para retomar esse assunto, ver o que está acontecendo, ser um observador desse momento, né? Beleza. Porque muitas coisas têm acontecido e a gente precisa estar junto nesse momento para poder discutir ideias e tomar algumas ações para ajudar as pessoas a não se afundarem nesse problema que a gente está vendo, né, um buraco enorme em relação à economia e à saúde também, né? Muita gente saindo à rua agora e muita gente arriscando a própria vida nesse momento em que ninguém está olhando por ninguém. Espero que a gente consiga sair dessa sem problemas e ajudar as pessoas também a não entrar nesse problema ainda mais profundamente. Então, eu queria agradecer a você mais uma vez, tá? Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo seu interesse. Imagina, eu que agradeço. E espero que a gente possa falar mais vezes sobre outros assuntos. Certamente. Okay? Então tá, muito obrigado, Bonassi. Até breve, Carlos. Até a próxima. Até. Então, pessoal, esse foi o Fernando Bonassi, que gentilmente ficou aqui conversando com a gente sobre política, sobre atualidades, é um pouco da visão do artista sobre as condições que a gente está vivendo hoje. Tenho para mim que a arte não é só uma questão de entretenimento. Acho que o momento agora que a gente está passando de ficar em casa e conviver consigo e com as pessoas que você ama, né, ficou muito limitado. E eu espero, com o café cinematográfico, com o Chá das 5, poder dar um certo alento, uma voz para que as pessoas possam se comunicar, dizer suas ideias. E mais do que isso, se unir, ter uma corrente de amor, paz, no momento difícil que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a arte ela tem o papel de revelar essas diferenças e, ao mesmo tempo, né, não só revela as diferenças, mas como revela como nós somos iguais, como nós somos parecidos, como nós sentimos iguais, né, temos os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, as mesmas necessidades. Não importa se você nasce na periferia ou se você nasce na alta sociedade, você tem os mesmos sentimentos, você tem a mesma cor de sangue e você tem as mesmas necessidades de comida, de saúde e de amor. Então vamos nessa, gente, vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos acreditar que a gente pode transformar esse país e vamos fazer alguma coisa nesse sentido, é dar as mãos e seguir. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Agradecer mais uma vez ao Fernando Bonassi pela gentileza de nos dar essa entrevista. E conto com vocês numa próxima. A gente se vê na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde. Um beijo no coração e até lá. Tchau.